estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula de Geografia. Estamos super bem acompanhados da professora Genoveva. Olá, estudantes do terceiro ano, é sempre um prazer tê-los conosco. Fiquem ligadinhos que essa aula foi preparada aí com bastante carinho e com certeza terá muito aprendizado. Essa é uma aula que ficará disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias para você se aprofundar em algum tema que você achar necessário, revisar algum assunto ou também simplesmente assistir para poder ampliar seus conhecimentos. Lembrando que esta é uma aula de geografia e é muito importante nós estudarmos aí história, geografia e ciências, conhecer um pouquinho mais da região onde vivemos, conhecer mais sobre o nosso estado, sobre o nosso país, o porquê diferentes grupos habitam esses lugares e aí compreender um pouquinho melhor sobre os nossos locais de vivências. Então vamos conhecer o título da aula de hoje. Vamos lá. Por que comemos isso, professora Genoveva? Então vamos refletir um pouquinho do nosso cardápio, do nosso cotidiano. Por que será que a gente come determinados alimentos no nosso cardápio do nosso dia a dia? Será que tem a ver com o local onde a gente mora, professora Geno? Pode ser. Então essa é a habilidade de hoje. EF03, GE03. Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em distintos lugares, a partir de diferentes aspectos culturais. Exemplo, moradia, alimentação, vestuário, tradições e costumes, entre outros. Então, olha só, pensando aí no nosso cardápio, pensando na alimentação, vamos pensar aí no modo de vida de povos e comunidades tradicionais e pensar aí um pouquinho sobre alimentação. O foco da aula de hoje vai ser alimentação. Então, o objetivo é identificar alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, que herdamos de outras culturas. Então, o tema da aula de hoje também é abordado aí no caderno do estudante, currículo em ação, ler, escrever, sociedade e natureza, que tem a atividade 1.2, página 87, que fala um pouquinho sobre isso. Então vamos pensar aqui, o cardápio nosso de cada dia. O que você costuma comer? E aí, professora Genoveva, já sabemos aqui, vocês que acompanham nós, assim, a nossa equipe do Centro de Mídias, vocês já sabem que a professora Genoveva, né, vem de outro estado. Nós estamos aqui falando do estado de São Paulo. Faz muitos anos que a professora Genoveva vive aqui no estado de São Paulo, mas ela migrou, né, professora? Migrou de um outro estado para cá. E já falamos também um pouquinho sobre isso. Com essa migração, as pessoas que se deslocam aí de região para região, de estado para estado, trazem suas culturas. Então, elas migram e migram também com as suas culturas. E aí acabam trazendo novas culturas para onde elas vão viver. E aí, professora Geno, o que faz parte do seu cardápio assim que você vê que dos paulistas, dos paulistanos, não é uma coisa tão comum aqui para o pessoal? Olha, Pro, tem bastante coisa, viu? Por exemplo, eu vi ali assim, café da manhã, a gente sempre, o nosso de jejum, a gente sempre consome aí o cuscuz. É comum para nós comermos o cuscuz, aquele cuscuz nordestino, que é feito somente com água e sal. E aí nós comemos ele já com algumas outras coisas, seja com uma carne, com um leite, com uma manteiguinha, alguma coisa assim. Entendi. E olha, eu vou falar para você que, apesar de eu também ter nascido aqui no estado de São Paulo, minhas origens, né, minha família é da Bahia, então eu também tenho o costume de comer cuscuz no café da manhã com um cafezinho passado na hora. Então, tá vendo? A minha família também migrou para cá, minha avó, e trouxe esse costume que passou para os meus pais e agora eu também tenho esse costume. Então, não é muito diferente do seu, que acabou sendo trazido para cá. Legal, né? Muito pensar legal. nisso. Agora, bem pensando nisso, pessoal, é o momento de vocês refletirem aí, se vocês estiverem com a família de vocês ou estiverem na escola. Pause aí o vídeo e reflitam. Qual a origem da família de vocês? Tem alguma coisa no cardápio da família de vocês que vocês sabem que não é do cotidiano de outras famílias comerem? E aí?
nós já vimos em outras aulas que temos migrações de vários outros lugares, não só estados, como também países. E aí, se tiver alguém de origem de outro país aí na sala de aula de vocês, tem alguma comida que não é do costume aqui dos brasileiros comer, que você come que você come diariamente no cardápio da sua família? Olha que discussão legal para vocês fazerem uma roda de conversa na aula de vocês. Mas eu trouxe um alimento para a gente discutir e olha, Progenor, é um alimento que tem um nome polêmico aqui no Brasil. Vamos conhecer? Vamos sim, Pro. Olha só, todo mundo sabe a origem da mandioca? E aí, é mandioca, professora? Então, bem que você falou que é polêmico, porque lá em Pernambuco nós chamávamos de macaxeira, aquela que tinha a casca mais rosada. A mandioca lá é usada somente para fazer a farinha. Ou será que é a aipim? E aí já é em outra região, hein, Pro? Com certeza. Então, também é um alimento de origem indígena dos povos originários. Então, tem até uma lenda que conta de como essa história passou a fazer parte do cardápio, né, dos indígenas. E aí, os indígenas foram passando sua cultura para outras culturas e acabou que este alimento faz parte aí do cardápio de pessoas de diversas regiões, não só do Brasil, como do mundo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse alimento, professora. Vamos sim, inclusive da nossa, lá do Nordeste, viu? Olha só, a mandioca é um alimento nativo do Brasil, então ela é de origem aqui do Brasil, gente, que se espalhou pelo mundo graças aos nossos colonizadores, no caso, os portugueses. Aí tem que se aprofundar um pouquinho na história do Brasil para vocês saberem um pouquinho mais sobre os colonizadores, que a levaram às suas outras colônias. Então, nós não fomos a única colônia de Portugal. Portugal, na época que nós éramos colônias, tinham outros países que também eram colônias, principalmente as africanas. Desde os primórdios, já eram plantadas pelos indígenas como ingredientes muito importantes do cardápio. Inclusive, o nome mandioca vem do tupi-guarani, manioca, ou casa de mani, que remete à lenda muito interessante para o surgimento do alimento. Então, gente, esse é um alimento de origem indígena e os indígenas contavam as histórias deles, contam até hoje, por meio das lendas. Então, tem a lenda da mandioca, eu solicito aí que vocês pesquisem, leiam aí junto com os colegas, é uma lenda muito legal. E aí, como diz o nome, manioca. Mani era uma menina que nasceu muito diferente do pessoal da sua aldeia. A coloração da pele era diferente, ela em si era diferente. E um dia, infelizmente, ela ficou doente e faleceu. E como costume, eles enterravam os entes familiares na própria casa, no caso, a oca. Então, eles enterraram a Mani na oca. E depois eles ficaram regando aquele lugar e choravam naquele lugar, onde acabou nascendo uma planta com folhagens diferentes. E quando eles foram ver as raízes dessa planta, era uma planta com raízes fortes, grossas, que por fora era escura e por dentro bem branquinha, igual a mani. Daí nasceu a origem do nome dessa planta, manioca. E eles passaram a fazer, igual a professora Genô falou, fazer farinha, fazer outros pratos com essa planta, que deu origem aí a vários outros pratos que hoje em dia fazem parte do cardápio aí de todos os brasileiros, dependendo da região, e todo mundo usa essa planta de origem aqui do Brasil. Legal a história, né, professora? Muito legal, muito interessante. Olha só, falando um pouquinho mais sobre a mandioca, que é plantada em mais de 100 países, olha só. Uau. E pensando aí em pratos que podem ser não somente a farinha de mandioca, mas olha só, eu adoro uma mandioca fritinha com um cafezinho.
Ela cozida também, Isso, bem com uma manteiguinha. derretidinha ali. E aí também o bolo de mandioca, né, professora? Isso. E você conhece algum outro prato aí com mandioca? Eu gosto Escondidinho. Eu ia falar isso, escondidinho. Nhoque de mandioca. Nhoque, muito bom. Olha só, já pegamos um prato que é de origem italiana e fazemos com um ingrediente totalmente brasileiro. Então, olha só como as culturas vão se misturando através dos alimentos, através do cardápio. Muito legal, né, professora? Isso mesmo. E o que nós mais utilizávamos, além da mandioca assim in natura mesmo, era lá em Pernambuco a farinha, porque lá nós consumíamos muito feijão com farinha. Então, nós utilizávamos a farinha, colocávamos no feijão e fazíamos bolo assim amassadinho na mão. Inclusive, eu comi ontem assim, uma coisa da meu almoço cultura. assim, olha, da cultura nordestina. Muito bom. Então, continuando falando um pouquinho da mandioca, a mandioca também é conhecida como aipim, maniva, macaxeira, uiaípe e costelinha. Ainda que a planta seja a mesma, há vários tipos de mandioca conforme a região do país. Para ter um bom resultado com a produção, vale pesquisar qual a mais aceita na sua localidade. Em geral, as variações têm a ver com a casca. A professora Genô até citou isso. Escura ou clara. E a polpa, branca ou amarelada. É uma planta de grande importância no que diz respeito à alimentação mundial. Essa planta caracteriza-se por ser uma importante fonte de amido, sendo utilizada tanto na alimentação humana como nas de outros animais. Então, vocês viram aqui nesse trecho do texto que a região que ela é plantada interfere muito em como ela vai brotar, em como ela vai nascer. Por quê? De região para região, gente, falando agora, trazendo bastante para o conteúdo de geografia, muda o solo, muda o clima, muda as estações do ano e acaba tendo essa variação do alimento que interfere na cor, interfere na parte de dentro, na coloração. Então, acaba interferindo também na utilização, porque num lugar ela fica mais molinha, no outro ela fica mais dura e acaba que a utilização dela também tem a variação. Por conta dessa variação, acaba tendo variação no nome. Então, olha só, um mesmo alimento tem vários nomes diferentes, várias utilizações diferentes e a importância dele no cardápio de cada grupo social, de cada região, também modifica. Muito legal conhecer um pouco mais sobre a história, né, de um alimento tão utilizado por nós, né, professora? Muito legal. O importante é que em todas as regiões é um alimento riquíssimo, muito nutritivo e muito saboroso. Isso mesmo, e utilizados não só para alimentação humana, igual o texto citou, mas também para alimentação dos animais. Eu gostei muito de saber disso. Legal, né, professora? Muito bom. Aí eu vou deixar uma sugestão de atividade aqui para vocês, porque nós falamos nessa aula muito sobre a mandioca. Olha só, as raízes aqui da mandioca, que no caso é o que nós utilizamos para comer, né? Um alimento aí originalmente aqui do Brasil, um alimento indígena que tem o nome de origem tupi. Gostei muito de conhecer a história desse alimento que faz parte do cardápio dos brasileiros. E a sugestão de atividade que eu deixo para vocês, pesquise e converse com seus colegas sobre a origem dos alimentos que fazem parte do seu dia a dia. Então, igual eu falei, pode ter estudantes aí na sua sala que são de outros estados, de outras regiões, de outros países. E aí, qual alimento diferenciado que esses colegas tem no seu dia a dia que não é o mesmo cardápio que você tem na sua casa? Costumes, igual a Progenô contribuiu aqui na nossa aula, de amassar a comida com farinha e fazer bolinho e comer com as próprias mãos. Tudo isso é cultura, é tradição que trazemos de uma região para outra, de um povo para outra e vão se misturando. Muito legal essa ampliação de conhecimento. Vale a pena vocês fazerem a sugestão de atividade. Mas a aula está chegando ao fim, pessoal. Conto com você na próxima aula, mas antes, não deixe aí os materiais da aula utilizada na aula de hoje, mas não deixem de responder o formulário de avaliação, que é muito importante para nós termos esse feedback de vocês, se vocês estão gostando, se a aula está sendo utilizada na escola, junto com os colegas, se vocês dão esse pause que a professora sugere para poder fazer uma roda de conversa, ampliar o conhecimento, se as sugestões de atividade
tanto as que estão aqui no material, que podem ser baixadas no repositório, como as também as atividades que ficam disponíveis para vocês fazerem no aplicativo, está sendo aí utilizada por vocês. Muito importante essa utilização, né, professora? Exatamente. Então, olha, como você falou do bolinho, vou deixar aqui a sugestão. Experimentem, o sabor fica maravilhoso, hein? Muito obrigada, Progenô. Muito obrigada, Eu que estudantes. agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.